Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar da palavra poderosa de Deus nesta noite de quarta-feira. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Semente de Cristo, e quero compartilhar esta palavra poderosa do reino de Deus, a qual certamente ela nos conduzirá a algo maior e algo melhor, porque a palavra, amados, ela não foi declarada, não foi escrita por homens ungidos, homens que Deus estabeleceu para que escrevessem, e ela não omite nada, ela não escondeu pecados, ela não escondeu transgressões, ela não escondeu mortes, rumores de guerra ou guerras, ela falou tudo em sua plenitude, tudo esclarecido detalhadamente. E todas as coisas aconteceram para que eu e você entendêssemos que nós passaríamos por situações difíceis, passaríamos por situações de alegria, de tristeza, passaríamos por situações muito intensas, passaríamos por rumores de guerra, aflições, passaríamos por grandes alegrias e grandes euforias, por coisas que nós veríamos, receberíamos ou aconteceria em nossa trajetória de vida. E eu quero compartilhar algo, amados, que fala ao nosso coração, certamente, quando há uma confissão de arrependimento e de pecado através do rei Davi, no Salmo 51, que certamente ele declarou de própria voz, ou como um cântico, como um louvor, como uma oração profunda e profética para aquilo que ele viveu, e realmente havia um arrependimento genuíno. Davi faz uma oração tremenda a Deus, entendendo o seu pecado, entendendo a sua pequenez, entendendo que era um homem falho, por mais que fosse rei, por mais que estivesse no reinado de Israel, mas ali ele demonstrou ser um homem temente a Deus, um homem que é pequeno, falho, um homem que poderia cometer pecados, que cometeu pecados, mas entendeu que a graça e a misericórdia de Deus o alcançou, o amou de uma forma tão poderosa e tão intensa, que dá a ele a liberdade de fazer esta declaração em forma de oração ao Senhor. E olha o que o texto diz, amados, no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Sabe, ele está fazendo nesse exato momento uma súplica de um pecador que se arrepende. Ele se rende ao Senhor, em forma de rendição, amado. Certamente Davi se prostrou diante de onde ele estava, mas entendendo, o Senhor vai ouvir o meu clamor. O Senhor certamente ouvirá, porque isso está me consumindo. Se eu não falar com o Senhor, se eu não ouvir a sua voz e se eu não sentir a sua presença, eu vou ser consumido pelo meu pecado. Então Davi, dessa forma, numa súplica de perdão, numa súplica de rendição e arrependimento genuíno, para que se tenha a misericórdia de Deus. Sabe, amados, eu creio num Deus que eu não preciso rasgar as minhas vestes, eu não preciso agora colocar cinza sobre a minha cabeça, eu não preciso colocar a face diante do pó da terra, mas o meu coração, o meu e o teu precisam se arrepender, porque quando ele olha para mim, ele conhece nós no íntimo, no interior. O próprio salmista declara isso: tu me conheces e me sondas, conhece as minhas palavras antes que cheguem na minha língua, conhece o meu levantar, o meu caminhar, conhece se eu fujo de ti, se eu estou diante do abismo, lá tu estás, se eu vou para outro lugar, tu estás também. Como poderia fugir do Senhor? Ele sabe o que estava declarando, ele sabia o que estava falando, amados. E quando o salmista declara isso, ele está falando das maravilhosas promessas e da misericórdia de Deus. Ele fala no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe, amados, ele está pedindo não somente
o zelo do Senhor. Ele está falando, Pai, lava-me completamente, retira tudo que há restício, tudo que há marcas em mim deste pecado, anula de mim, lava-me completamente, lava-me, Pai, completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Sabe o que ele está falando? Ele não falou nem lava-me do meu pecado, lava-me da minha iniquidade. Aquilo que Davi viveu estava fazendo parte da vida dele. E quando ele declara isso, amado, ele está falando da necessidade do perdão e da restauração completa. Ele necessitava desta restauração, ele necessitava desse perdão de Deus para que continuasse a caminhar, continuasse o seu governo sobre Israel. E ele diz também nesse mesmo versículo que somente é possível por Deus limpar para sempre, ou seja, purificar para sempre, redimir dos pecados. O arrependimento vem através de nós necessitamos nos arrepender. Agora, a liberação do pecado, a liberdade que te dá para continuar a vida, a remissão do pecado, a exclusão do pecado, é somente através do Senhor, amados. E Davi sabia disso, e continua no versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe o que ele está falando? Todos os dias ele dorme com isso, ele acorda com isso, ele continua a sua trajetória com isso, ou seja, ele está governando, ele está ditando leis, ele está estabelecendo coisas, mas aquilo continua na mente dele. E a única forma, amados, dessa liberdade, dessa libertação e exclusão do pecado é através do arrependimento e através do Senhor nos perdoar. Porque nós, eu e você, amados, aqui eu falo para tantas pessoas, talvez para pessoas que estão na rua, pessoas que estão sem trabalho, ou empresários, ou produtores, fazendeiros, médicos, engenheiros, eu não sei, professores, alunos, dona de casa, profissionais liberais, para qualquer pessoa. Talvez você, amados, esteja exercendo a tua profissão ou caminhando, fazendo as coisas, mas aquilo que está te machucando, te ferindo, aquele pecado enraizado em você, pela falta da liberdade de estar livre daquilo, amados, se é tão natural e tão simples como esta oração de arrependimento, esta oração de entrega, falando, Senhor, limpa-me, purifica-me de toda iniquidade, limpa-me por completo, completamente, porque somente Tu, Senhor, pode me libertar. E se você entende isso, amado, se você conhece a palavra poderosa de Deus e você que também não acredita e não conhece, eu sou testemunha viva disso e posso declarar com convicção e autoridade para te dizer, se você se arrepender, Deus certamente ouvirá, entenderá e fará algo tremendo na tua vida, da mesma forma que Ele fez na minha vida quando houve arrependimento, quando eu falei, Senhor, eu sou um pecador, lava-me das minhas transgressões, da minha iniquidade, purifica-me, porque só o Senhor pode. Eu vivia com aquilo, amados. Você trabalha, você estuda, mas vive com aquilo, com aquele pensamento de pecado e de morte que fazia parte da minha vida. E quando eu me arrependi, amado, isso já não pertence mais a mim. Ele limpou-me, purificou-me de toda iniquidade, de todo pecado, porque Ele é Deus soberano sobre céus e terra e pode fazer isso. Creia nisso, confie no Senhor, para que Ele estabeleça algo novo e poderoso na tua vida, na tua história de vida. E ele termina no versículo 4 que nós vamos ler, diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Que coisa tremenda! Sabe o que Davi está falando? O Senhor é tão justo, é tão perfeito, que independentemente do que o Senhor estabelecer, independentemente se o Senhor vai fazer ou não, ou vai me livrar daquilo que vai acontecer por causa da consequência do meu pecado. Ele está dizendo, o Senhor na minha vida continua sendo justo no teu falar e puro
no teu julgar. Que coisa tremenda. Davi não está impondo nada para Deus. Davi não está falando, o Senhor tem que me libertar, tem que me perdoar e tem que retirar de mim a iniquidade, tem que lavar-me. Não. Ele está fazendo uma súplica. E no final do versículo 4, ele faz uma declaração de amor profunda e de confiança plena. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está dizendo, Senhor, Tu é o justo juiz, o advogado fiel, o reto juiz, o perfeito, o Deus de justiça inabalável, o Deus de princípios, o Deus que tem por princípio a verdade absoluta e uma balança que não oscila, uma justiça própria que é estabelecida no reino dos céus, na terra através do Senhor. Porque, amados, a justiça de Deus é perfeita e no momento oportuno ela é estabelecida, ela não se corrompe, ela não oscila, ela não tem meio termo, ela é reta, ela é precisa, ela é eficaz, ela é oportuna, ela é perfeita, ela é agradável, ela é poderosa, ela é a justiça plena, ela é inabalável, não existe outra justiça tão perfeita e tão profunda quanto a justiça de Deus. Ele é o justo juiz, o perfeito, o puro, o excelso Criador, aquele que estabelece parâmetros e os cumpre, aquele que estabelece regras e todas elas são estabelecidas para a glória dele, para a perfeição da sua plenitude, porque ele é perfeito em todas as coisas que ele formou. Portanto, amados, que você entenda isso e faça uma oração de entrega, de súplica, de arrependimento, mas entenda que mesmo que a sua oração seja ouvida, mas não aconteça como você deseja, o justo juiz, o Deus de Israel, o Deus de todas as nações, o Deus da nação brasileira, o Deus do reto juiz, ele é perfeito no falar e puro no julgar. Confie nele, amados. Permaneça fiel em sua palavra e permaneça fiel ao Deus poderoso, que é infinitamente maior do que nós imaginamos. Ele tem poder, ele é majestade, ele é sabedoria, ele é perfeito em todas as coisas. Confie somente nele. Busque somente a ele. Nada pode redimir você dos teus pecados a não ser o Senhor. Nada pode acontecer se não for através do arrependimento. Não é matar um frango, não é jogar cartas ou búzios, não é fazer leituras das tuas mãos, não é te dar um conselho de uma doutrina pagã, de uma doutrina que não fala a revelação de Deus, que deturpa a palavra de Deus. Não é nada disso que vai te salvar e vai limpar você dos seus pecados. Nada disso pode acontecer. O único que pode te libertar e te salvar, te dar a liberdade de arrependimento e realmente te retirar todo o pecado, é o Senhor dos exércitos, que continua sendo o mesmo. O eu sou diz que ele pode, o único que pode é ele. Ele estabelece, ele governa e ele é eterno. Confie no Senhor, amados. Entenda como a súplica de Davi chegou ao coração de Deus e que você possa suplicar, se entregar ao Senhor e reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.